O DNA é um ácido nucleico que apresenta todas as informações genéticas de um organismo. A estrutura do DNA é constituída por duas cadeias de nucleotídeos que se enrolam formando uma dupla hélice. Esses dois filamentos de nucleotídeos são mantidos unidos por ligações de hidrogênio entre as bases de cada filamento, como uma escada em espiral. Nos degraus, adenina é pareada com timina e guanina é pareada com citosina. O mecanismo de replicação do DNA é chamado de replicação semiconservativa, porque há conservação de metade da molécula parental. Os dois filamentos da dupla hélice se desenrolam e se separam, e a partir daí, cada filamento guia a síntese de um novo filamento complementar. A sequência de base em cada filamento parental é usada como molde que determina a sequência de bases do filamento recém-sintetizado. A adenina do filamento parental serve de molde para a incorporação de timina no filamento complementar nascente, e a guanina serve de molde para a incorporação de citosina. A região do DNA, na qual todas essas proteínas se reúnem para realizar a síntese de fitas filhas, é chamada de forquilha de replicação, em forma de Y. Nessas forquilhas, a máquina de replicação se desloca sobre o DNA, causando a abertura das duas fitas da dupla hélice e usando cada uma das fitas como um molde para produzir uma nova fita filha. Duas forquilhas de replicação são formadas a partir de cada origem de replicação, e essas se afastam da origem nas duas direções, separando o DNA à medida que vão se afastando. Dessa forma, a replicação do DNA nos cromossomos bacterianos e eucarióticos é dita bidirecional. As forquilhas se deslocam muito rapidamente, cerca de 1000 pares de nucleotídeos por segundo em bactéria e 100 pares de nucleotídeos por segundo em humano. A velocidade mais lenta do movimento da forquilha em humanos e em todos os eucariotos pode ser devida às dificuldades geradas pela presença da estrutura da cromatina, mais complexa, encontrada nos organismos superiores. Na replicação do DNA, ambas as fitas paralela e antiparalela devem ser replicadas ao mesmo tempo, e, portanto, em direções opostas. Dessa forma, a partir do processo de replicação, que ocorre bidirecionalmente, são formadas duas fitas novas, uma contínua e uma descontínua, em função da sua visualização a partir de um ponto de simetria. Ou seja, a partir desse ponto de simetria, ocorre a inversão entre as fitas. Cada fita-alvo age como um molde para a síntese de uma nova fita, sendo a replicação do tipo semiconservativa. O início do processo se dá pela ação da DNA helicase, a qual desenrola o DNA na origem, ou forquilha de replicação, utilizando a energia do ATP, transformando o DNA de dupla fita em DNA de fita simples e permitindo que cada uma das fitas simples seja copiada. Vou falar um pouco sobre a replicação de DNA em procariotos. A replicação de DNA ela é um processo complexo que exige a ação conjunta de um grande número de proteínas. Como a síntese dos filamentos complementares de uma dupla hélice ocorre em nível de polaridades opostas, a síntese está ocorrendo na extremidade 5' de um filamento, que é a extensão 3' para 5'. Há as enzimas que catalisam a replicação de DNA. É obrigatório o desenrolamento dos dois filamentos parentais de DNA e é preciso que haja um pivô ou um eixo de rotação, principalmente nas moléculas circulares de DNA. Em vista de exigência absoluta de DNA polimerase para o grupo 3' OH no filamento iniciador, que é o prime, essas enzimas são incapazes de iniciar a síntese de um novo filamento. E a síntese de DNA acontece com a replicação de DNA e é uma área em que os estudos in vitro foram e continuam a ser inestimáveis e grande parte do conhecimento sobre o processo de DNA foi inicialmente deduzido. A replicação do cromossomo começa em origem citosina, a sequência única em que é iniciada a replicação, com a formação de uma região localizada de separação de filamentos denominada bolha de replicação. Essa bolha de replicação é formada pela interação de proteínas pré-iniciadoras com origem citosina. A primeira etapa da pré-iniciação é a ligação de 4 moléculas de produtos de gene e DNA.
As 4 repetições de 9 pares de base é origem citosina. Em seguida, as proteínas adenina, elas ligam-se de maneira cooperativa para formar tipo uma série de 20 a 40 polipeptídeos como DNA de origem citosina enrolados sobre a superfície do complexo proteico. A separação do filamento começa nas 3 repetições consecutivas de 13 pares de base em origem citosina e propaga-se até a criação da bolha de replicação. Outro passo importante é o complexo proteico de DNA helicase hexamérica, que contribui para a formação de 2 forquilhas de replicação bidirecionais. O DNA polimerase ele possui a necessidade absoluta de um grupo 3' OH livre na extremidade do filamento de DNA estendido e um filamento molde de DNA apropriado para que sejam ativas. Nenhum DNA polimerase é capaz de iniciar a síntese de um novo filamento DNA. Portanto, é preciso que haja algum mecanismo especial aqui para iniciar a síntese de novas cadeias de DNA, uma vez formada a bolha de replicação. O DNA polimerase é uma enzima que catalisa a replicação semiconservativa do cromossomo. Então, ao saber disso, o DNA polimerase ele catalisa o acréscimo de desoxinucleotídeos aos iniciadores de RNA, seja de maneira contínua do filamento líder ou seja de maneira descontínua pela síntese de fragmentos de Okazaki no filamento atrasado. O DNA polimerase ele termina um fragmento de Okazaki quando colide com o iniciador de RNA do fragmento de Okazaki anterior. Então, em seguida, os iniciadores de RNA são rompidos e substituídos por cadeias de DNA. Essa etapa já é realizada por outro DNA polimerase. Então, o DNA polimerase substitui o iniciador de RNA por uma cadeia de DNA. O grupo 3' OH de um fragmento de Okazaki está próximo do grupo 5' de fosfato de Okazaki procedente. Essa etapa, esse produto é um substrato apropriado para o DNA ligar-se e catalisa a formação que catalisa de uma ligação fosfodiéster entre os fragmentos de Okazaki adjacente. A replicação semiconservativa requer que os 2 filamentos de uma molécula de DNA parental sejam separados durante a síntese de novos filamentos complementares. Já que uma dupla hélice de DNA contém 2 filamentos que não podem ser separados sem que sejam desenrolados, a replicação do DNA requer um mecanismo de desenrolamento. As DNA helicases desenrolam moléculas de DNA usando energia derivada do ATP. Depois que os filamentos de DNA são desenrolados pela DNA helicase, é preciso mantê-los na forma unifilamentar estendida para a replicação. Esse estado é mantido por um revestimento de proteína de ligação ao DNA unifilamentar, que é a proteína SSB. Em vista da cooperatividade de ligação da proteína SSB, toda a região unifilamentar de DNA é rapidamente revestida por proteína SSB. Sem a cobertura dessa proteína, poderia haver renaturação dos filamentos complementares ou formação de estruturas em grampo intrafilamentares por ligações de hidrogênio entre segmentos curtos de sequências nucleotídicas complementares ou parcialmente complementares. Essas estruturas em grampo impedem a atividade das DNA polimerases. Os eixos de rotação durante a replicação das moléculas circulares de DNA são garantidos por enzimas chamadas DNA topoisomerases. As topoisomerases catalisam quebras transitórias das moléculas de DNA, mas usam ligações covalentes entre si para se fixarem nas moléculas clivadas. Há 2 tipos de topoisomerases. As topoisomerases 1, que produzem quebras ou cortes unifilamentares temporárias no DNA, e as topoisomerases 2, que produzem quebras bifilamentares transitórias no DNA. Uma importante consequência dessa diferença é que as atividades da topoisomerase 1 desfazem uma superhélice do DNA de cada vez, ao passo que as enzimas topoisomerases 2 desfazem e criam 2 superhélices por vez. A quebra unifilamentar transitória produzida pela atividade da topoisomerase 1 garante um eixo de rotação que possibilita o giro independente dos segmentos de DNA em lados opostos da quebra, e a ligação fosfodiéster no filamento intacto serve de pivô. As enzimas topoisomerase 1 usam energia de maneira eficiente. Elas conservam a energia das ligações fosfodiéster
clivadas, armazenando-as em ligações covalentes entre si próprias e os grupos fosfatos nos sítios de clivagem. Depois, reutilizam essa energia para fechar as quebras. As enzimas DNA topoisomerase 2 induzem quebras bifilamentares transitórias e acrescentam superhélices negativas ou removem superhélices positivas, duas por vez, por um mecanismo que consome energia, ATP. Para levar a cabo esse processo, elas cortam os dois filamentos de DNA, fixam-se nas extremidades do sítio de clivagem por ligações covalentes, passam a dupla hélice intacta através do corte e selam o ponto de quebra, além de relaxarem DNA superlicoidal e introduzirem superhélices negativas no DNA. As enzimas topoisomerase 2 podem separar moléculas circulares de DNA entrelaçadas. DNA polimerase. O DNA polimerase é a principal enzima que atua na síntese de novas fitas de DNA, e é ela que adiciona os novos nucleotídeos à fita molde, agindo juntamente com uma fita de RNA já pré-existente, com cerca de 10 bases nitrogenadas, conhecidas como prímer, ou iniciadores sintetizados pela enzima primase do DNA. As polimerases do DNA apresentam um mecanismo autocorretor, que permitem a elas conferir o último nucleotídeo incorporado, corrigindo os erros à medida que se movem ao longo do DNA molde. Dessa forma, as polimerases do DNA só adicionam um novo nucleotídeo a cada informação se o último estiver corretamente emparelhado ao nucleotídeo da cadeia molde. Ou seja, se eles não estiverem devidamente emparelhados, não vai ser possível ser adicionado um novo nucleotídeo. Bom, caso um nucleotídeo esteja incorretamente emparelhado, como eu disse, as DNA polimerase o removem da extremidade. Uma vez que essa taxa de erro de incorporação é alta, extremamente comum, essa atividade de autocorreção é essencial e totalmente necessária para garantir a estabilidade da genética ao longo das gerações, pois um erro de incorporação de nucleotídeos que não seja corrigido produz uma mutação. Bom, a maioria das proteínas que atuam na replicação do DNA ficam associadas compondo um grande complexo multienzimático chamado replissomo, que são formados basicamente por duas DNA polimerases terceiras, associado a um subcomplexo enzimático chamado de primossomo. O primossomo é o complexo de proteínas responsáveis pela colocação dos prímers. O replissomo é um conjunto funcional de proteínas que formam uma complexa máquina molecular, a qual realiza a replicação do DNA. Inicialmente, o replissomo desenrola a fita dupla do DNA, resultando em duas fitas simples. Para cada uma dessas fitas simples, uma nova sequência complementar de DNA é sintetizada. No final, o resultado é a formação de duas fitas duplas de DNA, que são cópias da fita dupla original. Estruturalmente, o replissomo é constituído por dois complexos replicativos de polimerase. Um complexo é responsável por sintetizar a fita líder, enquanto o outro sintetiza a fita retardada. O replissomo é composto por diversas proteínas com funções diferentes para maximizar a precisão e a velocidade da síntese. E a replicação por círculo rolante, que em resumo é um DNA, que serve como molde para a síntese de outras cópias de fragmento. E aí o que acontece é que a gente encontra esse DNA em alguns vírus específicos e que também estão presentes plasmídeos bacterianos. A gente pode dividir esse processo em algumas etapas. E aí a primeira delas nada mais é do que uma endonuclease específica, que cliva uma fita de DNA circular. E aí depois disso ele cria uma extremidade 3 de linha livre. Após esse processo, a gente tem uma enzima conhecida como DNA polimerase, que inicia a síntese de uma nova fita de DNA, como todo mundo já conhece o processo, e que completa usando uma fita original como molde. E aí a síntese desse processo ocorre em um sentido único, que vai do longo da molécula, do DNA circular, e vai se desenrolando à medida que avança. E aí, à medida que essa síntese da nova fita de DNA progride, a gente tem a fita original, que é deslocada e exposta de um formato circular rolante, justamente elevando o nome do processo, que só é chamado assim porque a fita original é rolada ao redor da molécula de DNA, e aí acaba criando uma estrutura em forma de círculo. E essa replicação por círculo rolante é frequentemente observada em alguns plasmídeos bacterianos,
né? Ou então em alguns bacteriófagos, que nada mais são que vírus que infectam bactérias, né? E aí a gente tem muitos esses estudos sobre a replicação eficiente, porque ela permite uma rápida amplificação, né, de fragmentos de DNA específico. O ciclo celular é o processo pelo qual as células se dividem e se reproduzem. Consiste em uma sequência ordenada de eventos que ocorrem durante o nascimento de uma célula, até que ela se divida em duas células filhas idênticas. O ciclo celular é dividido em várias etapas principais, entre elas a intéfase e a mitose. A intéfase é a fase mais longa do ciclo celular e subdivide-se em três fases, a G1, a S e a G2. Na fase G1, é o período de crescimento e atividade celular normal. Durante essa fase, a célula aumenta de tamanho, sintetiza proteínas e se prepara para a replicação do DNA. Fase S. Durante essa fase, o DNA é replicado. Cada cromossomo dobra seu tamanho de DNA, formando duas cópias idênticas chamadas cromatídeos irmãs. Na fase G2, a célula continua a crescer e prepara para a divisão celular. As proteínas necessárias para a divisão celular são sintetizadas e os controles de qualidade são realizados para garantir que o DNA tenha sido replicado corretamente. Aí vem a parte da mitose. É a fase da própria divisão celular. É dividida em 4 fases: a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. A prófase, os cromossomos são duplicados e condensam e se tornam visíveis no microscópio. O núcleo se desintegra e os centrômeros dos cromossomos se movem em direção aos polos opostos da célula. Na metáfase, os cromossomos se alinham no fundo equatorial da célula. As fibras do fuso mitótico se conectam aos centrômeros dos cromossomos. Na anáfase, as cromatídeos irmãs se separam e se movem para os polos opostos da célula. Cada polo da célula tem uma cópia completa do DNA. Na telófase, os cromossomos atingem os polos opostos da célula e se descondensam. O novo envelope nuclear se torna ao redor de cada conjunto de cromossomos e a célula se divide para se preparar para dividir completamente. Após a mitose, a célula se divide por citocinese, que é o processo de separação do citoplasma e formação de duas células filhas separadas. Cada célula filha resultante tem o mesmo número de cromossomos e matéria genética que a célula-mãe. Sabe-se que o DNA ele é um polímero composto por várias unidades fundamentais, os nucleotídeos, que são estruturados por um grupo fosfato, uma pentose, que é um açúcar. Quando tratamos de DNA, designamos como desoxirribose e RNA como ribose. E uma base nitrogenada, que acaba se subdividindo também como púricas e pirimidinas. Um segmento de DNA que a sua replicação esteja sob o controle de uma origem e duas terminações, ela acaba sendo denominada de replicon. E levando isso em consideração, tendo isso em mente, o processo de replicação ele vai se iniciar com a separação dessas duas fitas que formam a molécula de DNA por meio de ações enzimáticas. E dentre várias enzimas que vão atuar neste processo de replicação ou duplicação, que é semiconservativa, porque a fita molde ela acaba sendo conservada e a outra complementar, a outra fita complementar acaba sendo construída a partir dela. E podemos citar, por exemplo, várias enzimas e dentre elas pode-se dizer a helicase. E isso vai ocorrer em pontos em que existem sequências específicas de nucleotídeos. E esses pontos eles são denominados origens de replicação. É importante frisar que os genomas de seres humanos e outros mamíferos eles têm aproximadamente 10 mil origens de replicação distribuídas nos cromossomos, a intervalos de 30 mil a 300 mil pares de bases. E levando isso em consideração, podemos dizer que o número de replicon por cromossomo ele acaba não sendo fixo. E também não pode se dizer onde ou como essa origem de replicação ela acabou sendo atribuída ali dentro da minha molécula de DNA. Bem, voltando à parte em que foi dita sobre a questão de atuações enzimáticas para que o processo de replicação ele realmente possa obter um sucesso, uma das enzimas, além
da helicase, que é importante, mas a polimerase, ela precisa ser falada, ela precisa ser dita, porque ela é muito importante. Na verdade, todas as enzimas são importantes, mas a polimerase, ela vai ser essa enzima que vai acabar sintetizando essas longas cadeias de ácidos nucleicos a partir dessa fita molde, né? Ela vai fazer um emparelhamento das bases nitrogenadas ali com as respectivas outras bases da fita molde. E é importante levar em consideração também que existem várias subunidades da polimerase. Não existe só uma polimerase. A polimerase tem várias subunidades e cada uma com a sua respectiva função, certo? Por exemplo, nós temos DNAs polimerases que vão ser responsáveis pela replicação do DNA nas mitocôndrias. E também nós vamos ter outras DNAs polimerases que vão ter um papel importantíssimo no reparo do DNA. Ou seja, em uma forquilha de replicação, pode-se atuar ali várias subunidades, de 2 até mesmo 3 DNAs polimerases. E ela é muito importante para que esse processo de síntese a partir da fita molde possa realmente acontecer. A duplicação de nucleossomos na forquilha de replicação está relacionada ao processo de replicação do DNA, que é a formação de uma cópia idêntica de uma molécula de DNA. Durante a replicação, a forquilha de replicação é formada na região onde ocorre a separação das duas fitas de DNA original e onde ocorre a síntese das novas fitas complementares. Os nucleossomos são estruturas compostas por histonas e DNA que formam a estrutura básica da cromatina, que é a forma de organização do DNA dentro do núcleo das células. Cada nucleossomo consiste em um octâmero de histonas ao redor do qual o DNA se enrola. Na forquilha de replicação, à medida que as fitas de DNA se separam, as histonas do nucleossomo são temporariamente desmontadas para permitir que a enzima DNA polimerase, que é responsável pela síntese das novas fitas de DNA, acesse o DNA. Após a passagem da enzima, os nucleossomos são reconstituídos nas duas novas fitas de DNA, resultando na duplicação dos nucleossomos. Esse processo ocorre de forma coordenada e precisa durante a replicação do DNA, para garantir que as duas fitas de DNA resultantes sejam idênticas à fita original. A duplicação dos nucleossomos é fundamental para manter a estrutura cromatínica e a organização do DNA dentro das células, permitindo que os genes sejam acessíveis para a transcrição e regulação gênica. De forma resumida, podemos dizer que a duplicação de nucleossomos na forquilha de replicação refere-se ao desmonte temporário dos nucleossomos durante a replicação do DNA e sua subsequente reconstituição nas novas fitas de DNA sintetizadas, preservando a estrutura cromatínica e a organização do DNA nas células. A telomerase é uma enzima que desempenha um papel crucial na manutenção dos telômeros, que são as estruturas localizadas nas extremidades dos cromossomos. Os telômeros são compostos por sequências repetitivas de DNA não codificante, e sua principal função é proteger o material genético do cromossomo durante a replicação do DNA. À medida que as células se dividem, ocorre uma perda gradual dos telômeros, devido ao mecanismo de replicação do DNA. Isso ocorre porque a maquinaria de replicação não consegue replicar completamente as extremidades dos cromossomos. Como resultado, a cada divisão celular, os telômeros se encurtam progressivamente. A telomerase é responsável por compensar essa perda dos telômeros. Ela possui uma subunidade de RNA que serve como um molde para a síntese de DNA complementar às sequências repetitivas dos telômeros. Dessa forma, a telomerase adiciona repetidamente essas sequências nas extremidades dos cromossomos, estendendo os telômeros. Essa atividade da telomerase é especialmente importante em células germinativas, que são as células que dão origem aos óvulos e espermatozoides, e em células-tronco, que precisam se dividir ao longo da vida de um organismo. Em outras células do corpo, a telomerase é geralmente inativa ou apresenta níveis muito baixos de atividade. A regulação da telomerase é restritamente controlada para evitar problemas como o câncer, na maioria das vezes. Em células cancerígenas, a telomerase pode ser reativada
permitindo a replicação ilimitada das células e contribuindo para a imortalidade celular, que é a característica do câncer. De forma resumida, podemos dizer que a telomerase é uma enzima que adiciona repetidamente sequências de DNA nos telômeros, estendendo-os e compensando a perda progressiva que ocorre durante a replicação do DNA. Ela desempenha um papel fundamental na preservação e na estabilidade do genoma e tem implicações importantes no envelhecimento, na regulação celular e no desenvolvimento de doenças como o câncer. Telômero. O nome vem do grego e significa parte final. Exatamente o que são os telômeros? A extremidade dos cromossomos, como aquelas pontas de plástico dos cadastros de tênis. Eles são parte do DNA muito repetitivas e não codificantes. Sua função principal é proteger a matéria genética que o cromossomo transporta. Na medida que nossas células se dividem para se multiplicar e para regenerar os tecidos e os órgãos do nosso corpo, a longitude dos telômeros vão se reduzindo. E por isso, com o passar do tempo, eles vão ficando mais curtos. Quando finalmente os telômeros vão ficando tão pequenos que já não são mais capazes de proteger o DNA, as células param de reproduzir, alcançam um estado de velhice. Por isso, a longitude dos telômeros é considerado um biomarcador de envelhecimento-chave no nível de molécula, embora não seja o único nos últimos anos.